Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de juros compostos. Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até no simples atraso do pagamento de contas. Os juros pode ser um aliado ou um vilão. É importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo, que são o capital, a taxa de juros, o tempo e o montante. Ao comparar juros compostos com juros simples, precisamos entender que o primeiro é calculado sobre o valor do exercício anterior. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. Comparando com os juros simples, os juros compostos terá maior crescimento com o passar do tempo. Para entender juros compostos e ainda decorar sua fórmula, eu acho interessante a gente entender como surgiu a fórmula. Para isso, vamos imaginar que vamos investir um capital, que a gente vai representar pela letra C, a uma taxa I ao mês. De quanto será o montante final? No primeiro mês, a gente vai ter o capital multiplicado pela taxa. Isso aqui vai ser os juros cobrados. Esse juros vai ser somado ao capital investido. Então, aqui nesse primeiro mês, eu tenho o meu primeiro montante. No segundo mês, a gente vai ter o montante do mês anterior multiplicado pela taxa. Então, vou colocar esse montante entre parênteses e vou multiplicar por I. O resultado dessa conta é os juros do segundo mês, que a gente tem que somar ainda com o montante do mês anterior, que é o capital mais o capital vezes I. Isso, então, é o montante do mês 2, e assim por diante. Então, para facilitar a vida, vou reescrever isso de outra forma. Esse montante que vocês viram ali em cima, capital mais capital vezes I, se vocês repararem, nessa soma eu tenho C nos dois termos da soma. Isso quer dizer que eu poderia botar C em evidência, vamos abrir o parênteses, e a gente vai dividir. Esse C por esse C vai dar 1. Repetir o sinal de mais. CI dividido por C vai dar só o I. E vamos fechar o parênteses. Então, em todo lugar que tiver esse primeiro montante, eu vou reescrevê-lo assim. Então, vamos fazer de novo essa conta. Após o mês, eu tenho esse montante, que eu vou chamar de M1. Então, para calcular o montante do segundo mês, vou pegar esse montante 1, que é o C multiplicado por 1 mais I. Vou achar os juros dele multiplicando por I. O resultado dessa multiplicação são os juros do segundo mês, que eu vou somar com o montante anterior. Agora, se vocês repararem, eu tenho uma soma que tem termos comuns, que eu vou aqui pintar de amarelo. Tendo termos iguais, eu vou pôr esse termo em evidência. Então, vamos abrir parênteses e vamos dividir. Esse montante, dividido por ele mesmo, vai dar 1 para cada um. E esse lado da parcela, eu tenho esse montante vezes I. Tirando esse montante, vai ficar apenas I. Vamos fechar. Com isso, eu tenho aqui o montante do segundo mês. Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Vamos concluir aqui a fórmula. No primeiro mês, eu vou ter o capital multiplicado por esse parênteses, 1 mais I. No segundo mês, eu vou ter o capital multiplicado por 2 parênteses, 1 mais I. No terceiro mês, eu teria o capital multiplicado por 3 parênteses, 1 mais I. Então, quando eu tenho um número multiplicado por ele mesmo, eu tenho aqui uma potência. No caso, eu tenho uma potência desse parênteses 1 mais I. Então, aqui embaixo, eu vou concluir a fórmula de juros compostos. Para achar o montante, eu vou ter o capital multiplicado pelo parênteses 1 mais I, elevado ao tempo, que é o número de vezes que esse parênteses vai aparecer. Vamos para um exemplo? Primeiro exemplo. Quanto conseguirei se investir um capital de R$2.000 a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Se vocês repararem, o exercício está perguntando qual é o montante depois que a gente calcular os juros compostos desse capital. Então, vamos para a resolução.
Do exercício, vamos tirar o capital, que é de R$2.000, a taxa, que é de 3%, mas a gente vai trabalhar ela na forma de número decimal. 3% é 3 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,03. E uma coisa muito importante, essa taxa é ao ano e num tempo de 48 meses. Se a taxa é ao ano, o tempo também tem que ser ao ano. Então, 48 meses equivalem a 4 anos. E a fórmula dos juros compostos, então a gente vai substituir. O montante é o que a gente quer achar. Então, vamos deixar o M aqui. Igual ao capital, que é de R$2.000, abre parênteses, que multiplica 1, esse 1 sempre vai aparecer, mais a taxa, que é de 0,03, e isso vai ser elevado a 4 anos, a 4. Eu vou somar aqui dentro do parênteses, então M é igual a 2.000, 1 mais 0,03, isso vai me dar 1,03 elevado a 4. Agora eu sou obrigada a fazer essa potência de 4. Então, M é igual a 2.000, que multiplica 1,03 elevado à quarta. Temos que usar a calculadora. Isso vai me dar 1,1255 aproximadamente. Se vocês quiserem, vocês podem aproximar com 2 ou 3 casas decimais. Agora, é só multiplicar 2.000 por 1,1255. Então, o montante aqui vai ser igual a R$ 2.251. Então, após 48 meses de investimento, ele terá R$ 2.251. Vamos para um segundo exemplo. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere uns juros de R$ 352 em 2 anos? Então, vamos para a resolução? O capital aqui é de R$ 800, o tempo é de 2 anos, observando que a taxa de juros aplicada é ao ano, então posso usar 2 anos. Os juros, que o exercício informou, é de R$ 352. Eu vou precisar do montante. É fácil calcular, é só pegar o capital mais os juros. Logo, o montante é 800 mais 352 e o montante então é de 1.152. E vamos jogar na fórmula de juros compostos. O montante eu sei, é 1.152, igual o capital, que é de R$ 800, abre parênteses, 1, mais a taxa é o que eu não sei. Então, vou deixar o I aqui, elevado ao tempo, que é de 2 anos. Se vocês repararem, o 800 está multiplicando esse parênteses, então eu vou deixar o parênteses sozinho e pegar esse 800 e mandar ele lá para o outro lado para dividir. Então, tenho lá do outro lado 1.152, que eu vou dividir por 800, deixando o parênteses sozinho. 1.152 dividido por 800, isso na calculadora vai me dar 1,44. Eu vou repetir o outro lado, que eu não fiz nada. Agora, eu tenho esse parênteses elevado ao quadrado. Se eu tirar a potência desse lado e passar lá para o outro lado, eu consigo tirar a raiz quadrada de 1,44. Desse lado direito, eu vou escrever essa soma sem parênteses. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2. E vou repetir o lado direito. Agora, se vocês observarem, para eu deixar o i sozinho, esse 1 que está desse lado somando, vou conseguir passar ele lá para o outro lado, diminuindo, e deixo o i sozinho. 1,2 menos 1 dá 0,2. Para vocês conseguirem ver esse número na forma de porcentagem, é só reescrevê-lo com 2 casas decimais, assim. E aí vocês conseguem ver, minha taxa é de 20%. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.